hoje a gente sentiu a necessidade de falar sobre a rotina e sobre a libido. Esse tema partiu justamente de um e-book que Fernanda fez, falando justamente sobre essa questão do desejo do casal, né? Como é que está esse desejo, de onde vem, para onde vai, como é que volta, né? Então, aí eu disse a Fernanda, final de semana retrasado, eu tive um final de semana maravilhoso, né, com meu esposo. Foi muito massa, assim, para nós dois. Assim como vocês, a gente também, nós somos... O pessoal acha que, né, Nanda, que a gente que é sexóloga. A gente vive, né? Vive. Não, minha gente. A gente, né, temos problemas. E acha que a gente não tem problema, que não tem, de repente, uma falta de libido, né? Que acha que é todo dia. Não é bem assim que acontece. E se a gente não tomar cuidado, nosso relacionamento também vai pro vinagre, né? Pois é, porque uma coisa é a gente estudar o assunto, é a gente trabalhar com isso, e outra coisa é a nossa vida, a nossa intimidade. Então, minha gente, partiu justamente dessa ideia dela ter feito o e-book, de eu ter vivido experiências inesquecíveis também no meu relacionamento, né? Foi muito bom para mim. Então, vai justamente cair em um dos pontos que Fernanda falou no e-book dela. Então, eu achei importante compartilhar isso com vocês, porque o que a gente mais ouve, tanto eu quanto Fernanda, ela atende, ela faz o atendimento, ela faz a terapia lá com o pessoal. E ela tem uma loja também, ela também tem uma boutique sensual, ela também tem um sexy shop. E a gente ouve muitas queixas. Então, não custa nada a gente compartilhar o conhecimento da gente, as vivências da gente com vocês, para que isso ajude vocês também, né, Nanda? Isso. Inclusive, eu me tornei sexóloga, eu fui aprofundar o conhecimento justamente porque as pessoas vinham até a loja em busca de, muitas vezes, produtos milagrosos para solucionar o problema que elas tinham, e eu não fazia ideia do que ela estava procurando. Não existe isso. Um deles, que é isso que eu trouxe nesse livro, e eu escrevi esse livro justamente porque é a maior queixa que eu recebo. A segunda a gente deixa para uma próxima, mas a segunda é ejaculação precoce, tá? Mas então a falta de libido, a falta de desejo e a falta de sexo no relacionamento tem incomodado as pessoas. E muitas vezes vêm buscar um produto acreditando que aquilo por si só vai fazer um efeito bombástico, que ela vai ficar subindo pelas paredes como se ela tivesse 18 anos novamente. E não é bem assim que acontece. Tem outras questões aí por trás dessa falta de libido que a gente precisa esclarecer. E as mulheres muitas vezes vão passando, por exemplo, de ginecologista em ginecologista, atrás de uma questão fisiológica, atrás de que é hormônio, é falta de testosterona. Gente, esquece a testosterona. Ela não é responsável pela falta de libido. Quem tem que repor testosterona é um número muito pequeno em casos muito específicos, não é para a população geral. Essa falta de libido que você está se queixando, se a tua saúde está em dia, então não tem nada a ver com testosterona, tá? Um exame muito fácil para você saber, muito fácil não, ele é muito acessível, fácil vai depender de você. Esse exame chama-se exame de consciência. Como é que está o seu relacionamento? Como é que você se enxerga? Como é que está a tua rotina? Seu relacionamento é com uma pessoa que você tem uma troca legal ou você está em conflito? Em primeiro lugar, se o relacionamento está em conflito, a libido vai lá para o calcanhar. Esquece. A gente precisa tratar e trabalhar esse relacionamento primeiro. O que levou a isso? Então, um dos fatores que leva à baixa de libido é realmente os conflitos de relacionamento. E aí, você pode pensar assim, então tá, meu mesmo relacionamento tá mais ou menos, ou então de repente a gente virou irmãos. Tá, o relacionamento caiu na rotina. Eu quero trazer uma coisa aqui, gente, que é pra gente trocar essa palavra, essa expressão. O relacionamento, a rotina no relacionamento, ela é necessária, ela é importante, ela é saudável. Por quê? Porque a rotina,
É aquilo da gente ter horário para a gente levantar, para ir trabalhar, levar as crianças para a escola. A combinação das coisas, né? Para que não haja conflito, existe a combinação, existe uma rotina que todo mundo sabe que tem que fazer, né? Isso. Ela é necessária, porque senão a gente não organiza a vida. Agora, qual é o problema? O problema é que eu vou falar, para trocar a palavra rotina, é a acomodação. A acomodação é o grande problema. Por quê? A libido, como não cai do céu, assim como só a chuva, né? A gente precisa trabalhar. O que é acomodação? As coisas vão acontecendo, o dia a dia vai passando, e a gente entra naquele estado de cruza os braços e fica observando a vida passar. Você sai da posição de protagonista da sua vida e passa a espectador. E deixa, aí vira aquela do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai. Então, não tem como mudar essa situação sem que você saia da inércia. Inércia, o que é? Você ficar estático e não fazer absolutamente nada. Não vai cair do céu. A gente tem que fazer com que essa palavra rotina não seja vista como uma coisa ruim, como a gente sempre viu na vida, né? Ah, mas é a rotina. Ah, não, mas é a minha rotina. Não, não é isso. Não é a rotina. A tua rotina tá tudo bem. É o que você tem que fazer, é o que tá combinado entre vocês, é o que é necessário fazer todos os dias. Agora, realmente, se acomodar. Eu vejo muitas pessoas que se acomodam. É como se elas desistissem de viver um relacionamento mais quente, mais gostoso, né? Dissesse, não, não vou fazer nada não, ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, vou deixar quieto, vou deixar pra lá. E a vida vai passando e você vai deixando de viver tanta coisa massa, tanta coisa gostosa, né? Aproveitar dessa vida, desse mundo, vocês nem imaginam. A gente carrega em si um ideal, uma ideia que venderam tão bem vendida pra gente, que é assim, a gente começa o relacionamento, tá? Aquele fogo, aquela coisa gostosa, né? E aí o tempo vai passando, aí não é a rotina que vai entrando, são as responsabilidades. É filho, é casa, é trabalho, estudo, tudo. E aí o sexo vai ficando para segundo plano. Assim como o carinho, a admiração. Quando a gente fala de rotina, o sexo, ele acaba saindo da rotina, no sentido ruim, vamos dizer. Porque ele tem que estar incluído. Você tem lá um horário para tudo, precisa ter um horário para sexo também. E aí, você pode me dizer assim, ai, mas tem que marcar hora para fazer sexo? Vamos pensar o seguinte, quando você namorava, quando você estava ficando, como é que você encontrava com a outra pessoa? Você não marcava um horário para encontrar com ela? Você não tinha, hoje à noite a gente vai sair em tal lugar, vamos no jantar, vamos no show e tal, e depois a gente vai... Se preparava, tomava aquele banho, colocava a melhor roupa. Aí, nessa preparação toda, a cabeça já ia imaginando, vai ser assim, você já ia... Né? A cabeça ia sendo trabalhada com aquilo que você estava fazendo, a trocar de roupa, fazer maquiagem, né? Pensar nos horários, tem que sair tal hora para chegar tal hora no lugar. Então, isso era com hora marcada. Por que agora, dentro do casamento, as coisas têm que ser assim? Isso é uma coisa que foi propagada através de filmes, de romances, aquele ideal de amor romântico, né? Aquela coisa fantasiosa, que um monte de gente cai e acaba sofrendo depois porque aquilo não acontece. E aí tem uma outra coisa, depois de um tempo de relacionamento, nós não somos mais as mesmas pessoas. A gente entrou no relacionamento com uma bagagem, muitas vezes com cicatrizes, com dores, com conflitos. Frustrações. Chega nesse relacionamento achando que o relacionamento em si ou outra pessoa vai consertar tudo isso. Não vai. A gente precisa se resolver. Mas, enfim, tocando em frente. Aí a gente vai mudando, algumas coisas a gente vai aprendendo. Quando chega lá na frente, aí virou aquela coisa sem graça e tal. Você olha assim, puxa, eu queria resgatar, eu queria voltar lá atrás. Queria voltar lá no início do relacionamento. E a verdade é que assim, ó, não dá. Eu coloquei o nome, o resgate,
porque eu sabia que é isso, né? Eu sei que é assim que as pessoas falam. Mas a ideia central do livro não é essa. Não é você resgatar o relacionamento. Você vai entrar numa nova configuração. Quem sou eu hoje? Quem é a outra pessoa hoje? Vamos partir daqui para frente. Então, o que a gente vai fazer no relacionamento é a mesma coisa que a atualização do celular, do software. Não vem lá aquela atualização, upgrade, você mantém os aplicativos, mas ele tem funcionalidades novas e muitas vezes tem aparência nova, né? Os ícones ficam com um desenho diferente e tal. A gente vai fazer isso no relacionamento. Não é voltar lá atrás, mas é daqui para frente construir uma coisa aprimorada, aperfeiçoada, melhorada. Fernanda, eu achei muito interessante justamente essa palavra, porque geralmente, até eu falo, né, de resgatar o relacionamento, resgatar. E aí, quando você colocou lá no e-book essa questão de fazer um upgrade, são atualizações, são upgrade. Você não vai voltar ao que era antes, você não consegue. O tempo já passou, a cabeça é outra, os corpos são outros, né? Então, as vivências são outras. O que você vai fazer é melhorar aquele relacionamento, é fazer um upgrade, é uma atualização, é dar uma cara nova àquilo ali. E como é que você faz isso? Como é que a gente faz isso, Nanda? Olha, 2 pontos importantíssimos. O primeiro, que eu tenho me deparado muito, é a questão do autoconhecimento. Não só o autoconhecimento emocional, tá? Isso é fundamental para todo mundo. Mas o autoconhecimento corporal. Quantas mulheres hoje, inclusive com a minha idade, tem 50 anos, gente, mulheres que não conhecem a sua genitália, não conhecem a sua vulva, não conhecem o seu corpo, elas não sabem exatamente o que dá prazer, porque elas aprenderam que elas tinham que ser passivas, que aquilo era normal, que aquilo era natural. Então elas precisam ser passivas e o outro é que vai dar prazer para ela. Quando o relacionamento esfria, o que acontece? O outro já não tem mais motivação, ela também não tem mais motivação, só que ela também não sabe o que ela quer. É a mesma coisa que você ir para o jantar, por exemplo, e aquela história, né? Ah, escolhe você, escolhe você. Aí tá bom. Então a pessoa vai lá e escolhe. Aí, no meu caso, a pessoa me coloca um prato de jiló. Eu odeio jiló. Aí eu vou falar, mas não era isso que eu queria. Aí a pessoa, você falou que era para eu escolher. Não falou nada. Então, assim, em relação ao próprio corpo, a gente precisa se conhecer, precisa se tocar, precisa pegar um espelhinho, olhar lá embaixo. Não só a parte genital, tá, gente? Mas conhecer. Que lugares do corpo eu gosto de sentir prazer? Em que situações? Eu gosto de manhã, de noite, eu gosto dentro de casa, fora de casa, eu gosto no banho, eu gosto de uma aventura dentro do carro, eu gosto no motel. Aonde que eu gosto? Então, muitas vezes a pessoa se perde aí, não sabe. Então, a primeira coisa é esse autoconhecimento. E a segunda coisa, não menos importante, tá no mesmo nível de importância, a famosa comunicação. Gente, se tem uma coisa, a gente é sexóloga, tá? Mas a gente não aprendeu ainda ler pensamentos. Isso. Não sei você se você consegue ler pensamentos, mas ninguém lê. Aquela coisa de, eu acho que ele tá pensando isso. Eu acho que se eu fizer isso, ele vai gostar. Se você não tiver realmente uma comunicação efetiva, isso não vai funcionar. Sabe, quer ver uma coisa que dá um conflito gigante? Você vai lá e fala, hoje eu vou colocar aquela roupa sexy e tal, porque aí ele vai adorar. Mas você não sabe como que ele está no trabalho, você não sabe qual tipo de preocupação. E o contrário também, tá? Com a mulher também. O cara vai lá e inventa fazer uma surpresa para ela, tipo, eu vou levar ela para um jantar, mas você não sabe como ela tá. E aí? Aí chega na hora, a pessoa fica com aquela cara de, né? Aí o que acontece? Quem tomou a atitude de surpreender o outro, acaba se frustrando e vai falar, ingrata. Aí, tô fazendo tudo por ela. E ela nem presta atenção em mim. Tá, mas vocês conversaram antes? E a outra coisa, que vem nessa linha só para fazer. Isso. Se você der um sinal que alguma coisa importante ia acontecer, interessante ia acontecer, para que a pessoa já venha na expectativa, para que ela vá já se conectando com você,
antes mesmo de encontrar você, né? Eu falo tanto isso, né? Sim. Existe essa questão de você jogar você jogar o verde, né, que a gente chama, né? É justamente isso, é uma foto de um pedacinho de alguma coisa, sei lá, de algum lugar, ou de alguma peça de roupa, ou um pedacinho do seu corpo, não sei, alguma coisa que você possa indicar que vai acontecer alguma coisa interessante. Uma mensagenzinha picante, uma foto de qualquer outra coisa aí que esteja relacionada a vocês dois, né? Sim. Então, você sinaliza que vai acontecer alguma coisa para que aquela pessoa ela comece a sintonizar em você, porque ela tá cheia de problemas, né? Ela tá cheia de coisas resolvendo. Então, quando ela vai para casa, ela não vai esperar que você vai fazer uma surpresa, assim, do nada. Então, você tem que sinalizar. Sinalize para não haver frustração, para não dar ruim, né? Outra coisa também, Nanda, essa questão da libido, né, que a gente fala muito. É importante a gente frisar também para o pessoal que a libido, ela é trabalhada na nossa mente. Se a gente não pensa, não fala ou não faz, não fala sobre sexo, não pensa sobre sexo ou não faz, a tendência é que a gente faça o quê? Você não alimenta, não cresce. Vai diminuindo cada vez mais. Então, não, eu acho que eu não gosto mais não, porque, sei lá, lógico, você não fala sobre isso. Você não vê estímulos, você não escuta uma música que lembra um momento sensual da sua vida, você não assiste um filme que possa trazer essas sensações de novo para que possa alimentar essa sua libido, né? Você não conversa com suas amigas ou seus amigos sobre essas coisas para dar aquela vontade, aquela brincadeira ali de uma falando uma coisa, que comprou uma calcinha, que outra comprou um gel, que a outra... É muito massa conversar com mulheres. Eu não sei homens, porque eu nunca fui uma mosquinha para estar na conversa deles. Mas mulher é um gel, é uma calcinha, é uma coisa, uma calcinha tailandesa. O que é isso? Ah, ela faz assim, assim, assado. Você já está alimentando sua mente para aquilo. Você já está curiosa, o seu corpo já está respondendo. Você já está querendo viver aquela situação também. Então, se você não fala sobre isso, é sua vida, é seu filho, trabalho, cuidar das pessoas, comer e comer chocolate, sei lá, você não vai ter nenhum momento que você está alimentando a sua libido. E como é que você vai ter tesão? Como é que você vai ter vontade de fazer alguma coisa se você não exercita isso na sua mente? Né, Nanda? Exatamente. E outra coisa também é a expectativa que a gente coloca. Muito cuidado com a expectativa, porque às vezes você está fazendo isso, o que a Rúbia falou é importantíssimo. Você está pensando, é uma lingerie que você compra, é um gel que você pensa, que experimenta, vou usar junto e tal, mas você fica focado só naquele momento como se isso tivesse que ter uma resposta imediata. Não, e tudo isso que ela está falando precisa ser trabalhado devagar. Não é de supetão. Afinal de contas, se com o tempo as coisas foram minando, lembra que isso demorou um tempo e agora precisa de mais um tempinho para você ir trabalhando. Então, você pode começar, por exemplo, uma lingerie. Vai trabalhar com uma lingerie sensual, usa uma lingerie sensual durante o dia sem que tenha nenhuma obrigação de ter um sexo naquele dia. É só para você se sentir. Comprou um gel que quer usar com o marido? Experimenta ele sozinha primeiro. Usa isso aqui que você tem nas mãos, né? A gente vai falar assim porque o horário também não permite. Mas vocês entenderam, né? Usem as mãos, se conheçam, se toquem, né? Depois a gente faz uma proibidona explicando sobre isso aqui, né? É importante. É importante. Porque você precisa se conhecer, tá? Então, não coloque uma expectativa de que a resposta vai ser imediata, que o resultado vai ser imediato. Isso tudo precisa ser trabalhado, tá? E deixa eu te falar uma coisa que eu anotei aqui, ó. É uma frase que eu achei tão bonita. As pessoas se unem por amor, mas acabam se separando por não ter conhecimento sobre como fazer o relacionamento dar certo. Então, busque pessoas com quem você pode conversar, busque informação correta. A gente está aqui falando com vocês e a gente foi estudar também, porque ó, a internet está cheia de informação, inclusive com muita informação mentirosa.
Coisas que são irreais. Tá dizendo aqui que usa demais as digitais dela, eu também. E a Rô é parceira aqui, filho. Aí, então, mas tá cheio de conteúdo aí prometendo resultados imediatos. Você vai reconquistar seu relacionamento ou reconquistar ou seduzir aquele boy em 10 lições. Dias. 3 dias. Gente, isso é conversa para dormir. Se continuar acreditando nisso, vai dar errado. Mas olha, em relação a esse upgrade, né? A gente, né, eu e Ruby, a gente faz isso constantemente. Nossos relacionamentos, eles tiveram altos e baixos, assim como todo relacionamento. Nenhum é perfeito. Só que a gente tá ligada. Então, a gente já entra ali com uma ação. Agora, a última que a gente está fazendo, inclusive, foi ideia dele. A gente tem a nossa noite de cinema, uma vez por semana. Tudo bem que é um cinema em casa. A gente ainda vai para o cinema, de verdade. Mas aquele dia, a gente estoura pipoca, faz salgadinho e tal, e assiste, assim, um filmão bem legal. Parece uma coisa boba, gente, mas faz diferença você colocar uma atitude. É uma coisa só, tá? Para incluir na rotina. Ou seja, aquele dia já está programado. Eu não posso ter compromisso nenhum, né? Assim como a Rubê tem as dela, né? Uhum. E aí, conta o que você faz? A gente tem a questão nossa que impede um pouquinho só a gente inserir certas coisas na nossa rotina, são os nossos filhos, que ainda são pequenos, né? Fernanda já tem até neto, né, Fernanda? Então, ela tem aí essa disponibilidade. Eu e ele, a gente planeja as coisas, às vezes acontece alguma coisa com os meninos, a gente desplaneja tudo, mas a gente sempre prioriza, assim, sair o casal para dançar, né, para curtir. Às vezes a gente planeja algo para dormir fora, né, dormir em algum ambiente totalmente diferente do nosso convívio, da nossa rotina, para que aquilo ali mude um pouco, né? Repagine um pouco a sensação da gente estar junto em algum lugar diferente. É muito bom, né? Fora isso, tem outras coisas que a gente sempre planeja a uma longa distância, porque precisa de muita gente, envolvendo muita gente, para que a gente possa ir só os dois, né? Mas a gente se esforça bastante. Pelo menos uma vez na semana a gente sai, eu e ele, só eu e ele. Às vezes encontro os amigos, mas a gente costuma sair só eu e ele. A gente senta, conversa, bebe alguma coisa e brinca e conversa sobre a nossa vida, sobre a vida dos outros, enfim. É um dia que a gente tira para nós dois, que os meninos não estão perto, tirando nossa atenção e que a gente pode conversar. É uma dica também. Uma coisa muito importante, principalmente, por exemplo, para quem está iniciando um novo relacionamento, é muito importante você se relacionar com alguém que se comunica com você. Então, se você tá gostando de alguém, tá vendo que o negócio tá ficando mais sério, mas é uma pessoa que na hora que você precisa de respostas, ela não dá para você, ela não conversa, ela não mantém uma comunicação, já é um ponto muito importante para você rever e questionar. Porque isso, ao longo do relacionamento, vai piorando. Essa pessoa vai ficar mais silenciosa ainda. E aí, como é que vocês vão se comunicar nessa hora que vocês precisam de dar esse upgrade, de essa atualização no sistema aí do relacionamento de vocês? Como é que vai ser? Então, é um indício. Então, observem com quem vocês estão se relacionando. Se for uma pessoa muito silenciosa, que não consegue se comunicar, que não consegue dar resposta a vocês, à pergunta de vocês, então, revejam isso aí. Olhe direitinho, reflita. É muito mais do que você olhar a pessoa, a aparência, ou o que ela faz e tal. A questão da comunicação é a primeira que você precisa ver. É lógico que a gente tem que lembrar que as pessoas têm a sua dificuldade em falar coisas que são muito íntimas, ou ela se sente fragilizada, ou de repente tem algum assunto ali, algum trauma, alguma coisa que ela tem dificuldade de falar. Mas essa comunicação é bem aquilo de você oferecer o apoio, o conforto, ela se sentir segura para poder falar com você, inclusive as fragilidades. Falar fragilidade, gente, é essencial. É essencial para um bom relacionamento. Na minha opinião, é a melhor declaração de amor.
Porque se eu falo uma coisa que para mim é difícil, significa que eu confio na pessoa que eu estou falando. É isso que eu tenho para falar. Temos muito assunto ainda, isso aqui vai dar pano, vixe, vai ter muitas lives. Mas é só para começar. E aí eu quero até aproveitar, deixar um recado para você que está vendo. O e-book que eu lancei, gente, ele é grátis. Você vai no link da minha bio, pode baixar, depois eu coloco o link aqui também. Vai lá, veja. Se sentir alguma dificuldade, conversa comigo, a gente vai tentando entender o que está acontecendo, né? E vamos dando as diretrizes aí. Conversa com a Rúbia também, ela tá por dentro de tudo. E aí a gente vai ajudar você a dar um upgrade aí nesse relacionamento. Isso, a ideia justamente dessas rapidinhas é que vocês acompanhem alguns pontos que tem lá no e-book de Fernanda e que a gente possa discutir esses pontos aqui, trazendo experiências, trazendo o que a gente entende do assunto, para que vocês possam entender um pouco mais, porque você vai ler o e-book, você vai assistir as rapidinhas e você vai entender muito mais como você pode atuar aí no teu relacionamento. Então, a nossa ideia é essa é a primeira rapidinha de várias que vão ter em cima justamente do e-book que Nanda fez, tá? Então, fica aí o nosso primeiro presente aí, que é falar um pouco sobre... A próxima a gente vai falar sobre o que mesmo? A próxima a gente vai falar sobre começar essa conversa. A gente vai dar uma introdução aí, o que é importante fazer nessa conversa e como conduzir isso para que as coisas vão melhorando. Como iniciar uma conversa que você está tentando ter há muito tempo e não tem coragem ou tem medo de como vai ser a reação da sua parceria, né? Para que haja aí essa modificação, esse upgrade no relacionamento de vocês. Então, é a nossa próxima live que a gente quer fazer amanhã, né, Nanda? E olha, vai ter algumas coisinhas assim bem picantes, porque eu vou colocar coisas do livro, umas perguntinhas ali que eu quero ver se vocês vão conseguir responder. E aí, vocês já ficam ligados para a próxima rapidinha de amanhã, tá? Um cheiro. Tá legal. Tchau. Beijo. Cheirão. Tchau, tchau.